Oi, gente, a paz do Senhor. Vou gravar mais uma mensagem que, na verdade, eu já tenho guardada há um certo tempinho aqui. E o título dela é Como Tem Todas as Nações. Ela tá baseada em 1 Samuel 8. O título, né, aquela partezinha, eu esqueci o nome agora, de 1 Samuel 8 fala: Os israelitas pedem um rei e Deus concede-o como tem todas as nações. Israel era liderada por juízes e enquanto o povo de Israel era liderado por juízes, as outras nações elas tinham reis. E aí o povo, né, observando as nações ao redor, o povo de Israel olhando como as nações ao redor elas viviam, eles simplesmente decidiram pedir um rei. Aí em 1 Samuel 8:5 eles pedem para ter um rei. E disseram-lhe, isso aqui no caso falando para Samuel, que era o profeta e juiz também daquele tempo para o povo de Israel. E disseram-lhe, eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Então o povo vai até Samuel para pedir um rei. Aí Samuel, no versículo 6, fala com o Senhor. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Aí, do 7 até o 9, a gente vê a resposta de Deus para Samuel. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele, conforme todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu. Assim também te fez a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhe solenemente e declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele. Ou seja, Deus responde para Samuel dizendo para ele, porque Samuel achou que o povo estava rejeitando ele. E Deus disse: Não, Samuel, eles estão rejeitando a mim, porque fui eu que constituí as coisas dessa forma. Então eles estão pedindo para que eu não reine mais sobre eles. Ok, responde eles, mas diz para eles como é que vai ser se eles tiverem um rei. E aí é muito interessante porque a gente vai ver do versículo 11 até o versículo 17 tudo que vai acontecer se tiver um rei. Deus alerta como é que vai ser se tiver um rei. E aí a gente vai ver as desvantagens de se ter um rei, né? Que a ideia de Deus era mostrar para eles, vai ser assim. E aí ele diz assim, olha, e disse: Este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros e para seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros, e os porá por príncipes de milhares e por cinquentenários, e para que lavrem a sua lavoura e seguem a sua cega, e façam as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. E tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus criados. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus eunucos e aos seus criados. Também os vossos criados e as vossas criadas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, tomará e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe servireis de criados. Ou seja, o que é que vai acontecer quando eles tiverem um rei? Os filhos vão ser feitos de soldados, os filhos deles. Uns vão servir nos carros de guerra, outros servirão na cavalaria, alguns correrão adiante dos carros, alguns serão oficiais de 1.000 soldados, outros encarregados de 50 soldados, alguns terão que cultivar a terra do rei, porque o rei passa a ter terra, outros terão que fazer a colheita para o rei, uns terão que fabricar armas e equipamentos para os carros de guerra, as filhas terão que preparar perfumes para o rei, algumas terão que ser cozinheiras e padeiras para o rei. O rei terá uma terra. Então, tipo assim, é uma coisa extremamente dispendiosa, né? Além disso, tomará os melhores campos ou terras, tomará plantações de uvas e bosques de oliveiras, ficará com a 10ª parte dos cereais e das uvas. Tudo isso para dar aos seus criados, aos funcionários. Quem já assistiu filme de época sabe como é que funciona, né? Um rei dá uma terrinha aqui para alguém, dá outra terrinha ali para não sei quem. Então ele passa a ter serviçais e essas pessoas elas vão adquirindo benefícios do rei.
Benefícios esses que antes eram de todos e que agora passa a ser do rei, e aí ele distribui para quem ele quer. Então ele tomará os empregados do povo, os melhores gados e jumentos para trabalharem para ele, ficará com a 10ª parte do rebanho das pessoas, todos serão seus criados. Mesmo depois de ouvir os pontos negativos de se ter um rei, ou seja, eu acabei de ler todos os pontos negativos de se ter um rei. Mas mesmo depois de ouvir tudo isso, que é o que está relatado aqui do 11 ao 17, o povo de Israel insiste em querer um rei. 19 e 20. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações. E o nosso rei nos julgará e sairá diante de nós e fará as nossas guerras. E aí, diante desse pedido, no 22, a gente vê Deus conceder o que eles querem, o que o povo de Israel quer. Então o Senhor disse a Samuel: dá ouvidos à sua voz, constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel: vá-se cada qual à sua cidade. Então, explicando um pouquinho como é que as coisas funcionavam, né? O sistema de governo do povo de Israel era a teocracia, onde o próprio Deus era o dirigente, era a forma como o povo de Israel vivia. O ideal teocrático de Israel foi uma confederação livre, sem uma autoridade central e, portanto, sem a possibilidade de um governo monárquico opressivo, ou seja, sem uma pessoa ali do comando, sendo o manda-chuva, não tinha possibilidade de se ter alguém que oprimisse o povo. O que Deus tinha para o povo de Israel era o melhor dos mundos. Deus era o único soberano. No início do período dos juízes, os israelitas eram pastores e moravam em tendas, e sua segurança econômica dependia amplamente dos rebanhos e do gado. Cada tribo tinha sua autonomia própria, porque a gente sabe que o povo de Israel era dividido em tribos, 12 tribos, e não havia cobrança de impostos oficial. A única forma de tributação era a religiosa, onde cada membro das tribos deveria ofertar uma 10ª parte de sua produção. Com essas provisões, os levitas realizavam um ritual religioso onde todos participavam de forma igualitária. A única obrigação do povo era com a morada de Deus, fosse o tabernáculo, que era a tenda, né, no meio do deserto, digamos assim, no período que eles andavam, ou fosse o templo, né, que já foi um lugar instituído um pouco depois. Eles só precisavam se preocupar em sustentar o que fosse de cunho religioso. Na época de Gideão, que é um pouquinho mais pra cá, enfim, na época de Gideão, alguns dos israelitas já haviam se tornado camponeses e moradores de vilas. Os juízes eram os responsáveis por julgar todo e qualquer conflito, ou seja, o juiz era bem diferente de um rei. Ele não tinha, a gente vai ver o que ele não tinha. Então, em caso de guerra, ele organizava o exército. Eram líderes e não governantes, eram líderes. Eles diziam: olha, se tivesse algum conflito, não, vem cá, vamos conversar. Não, tem guerra, não, vou organizar aqui, vou chamar quantas pessoas de quantas tribos vão poder participar, embora. Era o que os juízes faziam. Os fatores de unificação da nação de Israel, ou seja, o que unia a nação de Israel, era a fé em Deus, as peregrinações ao santuário central, porque eles tinham as festas anuais, então eles iam até o templo, ou tabernáculo, todo o povo. Os laços familiares, porque eles eram descendentes de um mesmo homem, e a lealdade à aliança que eles tinham. Infelizmente, o ideal modelo de governança foi pervertido pela apostasia do povo, ou seja, era um modelo perfeito, mas o povo observou as nações ao redor e disseram: nós queremos ser como todas as nações, como todas as outras nações. Então, como elas tinham rei, eles queriam rei. Em certo sentido, todas as nações do Antigo Oriente Médio, elas também eram uma certa teocracia, pois o rei era visto como um deus ou como um representante escolhido por um deus. O rei encarregava-se de responsabilidades judiciais, ou seja, as nações que tinham reis. Primeiro que esse rei era visto como se fosse um deus, né? E esse rei, ele se encarregava das responsabilidades judiciais, militares e religiosas, além das obrigações políticas.
O rei era o sustentáculo da administração e da ideologia do Estado, ou seja, era o rei que dava liga a tudo, ao funcionamento da nação como um todo. Ter um rei é algo dispendioso, ou seja, era algo muito caro se ter um rei. Samuel procurava mostrar em detalhes um custo de um reino, e que é incrivelmente caro. Ou seja, Samuel tentou falar para o povo, né, a pedido de Deus ali, que disse, olha, diz para eles como é que era. E aí, para a gente fazer uma comparação em relação ao rei, a ter um rei e a ter um juiz, por exemplo, um rei precisava de um palácio, precisava de um exército permanente, conselho administrativo, consultores, empregados e quadro de funcionários para dar suporte e facilitar o governo do rei. Muita gente. Enquanto os juízes não precisavam de nada disso. Ou seja, o que era mais caro, o que era mais barato? Era ter um juiz, sairia mais barato, mas o povo queria rei. O rei consumirá uma enorme quantidade de alimentos. Alimentos da melhor qualidade, porque eles ficavam com o melhor. Isto exigirá que o cidadão tribute tudo que é cultivado. O melhor de tudo vai para o rei. Boa parte das coisas que uma família rural, como eram as de Israel, porque eles eram rurais, apreciava, será consumida pelos servos do rei, que deixam de ir trabalhar na lavoura para servir ao rei e precisam ser sustentados de alguma forma. Ou seja, aquelas pessoas que antes eram mão de obra, que serviam todos juntos ali, agora vão trabalhar para o rei. Quem é que sustenta essas pessoas? As outras pessoas. Então, uma parte menor vai sustentar, quer dizer, era uma grande parte, mas ainda assim, o número diminuiu, entendeu? E essa outra parte que foi diminuída teria que sustentar a galera lá que está trabalhando para o rei. Apesar de tudo isso, o povo de Israel estava determinado a ter seu rei, mesmo Deus afirmando que seria o rei deles. Em Êxodo 15, 18, Deus fala, o Senhor reinará eternamente e perpetuamente. Então, Deus afirma que ia reinar sobre eles. Mas o povo de Israel queria um rei, que não Deus, né? E mesmo Deus dizendo que iria adiante do povo. Então, em Êxodo 23, 23, a gente vê Deus falando, porque o meu anjo irá adiante de ti e te levará aos amorreus e aos heteus e aos ferezeus e aos cananeus e por aí vai, e os destruirei. Então, era Deus que iria adiante, né? O anjo dele que iria adiante do povo, mas o povo queria um rei. Em termos bem simples, ser governado por um rei não vale o seu preço. Pedir algo a Deus, e aí a gente entra, né, na nossa lição aqui, o que é que eu quero passar com essa mensagem? Que pedir algo a Deus só porque os outros têm, vai ter um preço muito alto. Os israelitas, eles não queriam Deus como seu rei. Eles esperam que um rei faça por eles o que só Deus pode fazer com ou sem o rei. Então, qual é a lição que eu quero passar? Eu trouxe essa historinha, esse estudozinho, né? Falando qual a diferença em ter um rei, o dispêndio de ter um rei. Porque, às vezes, a gente pede coisas pra Deus que só porque as outras pessoas têm, Deus, fulano tem isso, ciclano tem aquilo, eu quero isso, Senhor, me dê aquilo ali, fulano tem, me dê também. Muitas vezes motivado só pelo que os outros têm. E a gente não tem noção, às vezes, do preço que aquilo custa, entendeu? Então, muitas vezes, quando Deus não nos dá algo, não é porque, Deus não é bom, ou porque Deus não se importa, não. É porque Ele sabe que o preço vai ser muito alto para aquilo. Então, assim, se eu tô disposta a arcar com todo esse custo de se ter aquela coisa, então, a ideia, a mensagem que eu quero transmitir é que vocês confiem, que nós possamos confiar em Deus, né, de que aquilo que Ele nos dá, aquilo que Ele nos provê, aquilo que Ele nos concede. Não tô dizendo que a gente não deva sonhar, não, pelo amor de Deus. Eu tô falando no caso de a gente querer algo só porque a gente viu os outros terem. Então, todo mundo tem, por que que eu não tenho? Porque Deus sabe que se Ele lhe der isso que todo mundo tem, não vai ser uma coisa boa, que vai produzir talvez um resultado bom, entendeu? Porque Ele sabe que aquilo custa muito caro. Então, se Ele determinou que na sua vida vai ser de uma forma diferente da de todo mundo, como diz nossa mãe, né? Você não é todo mundo. Se Ele determinou, confie que aquilo que Ele determinou para sua vida é o melhor. Se você tá indo num caminho, você tá ali, Senhor, né, me conduza tudo direitinho, mas você tá vendo que as coisas não estão funcionando como tá funcionando para todo mundo. Não ache que Deus não tá trabalhando em favor de você, não. Se você tá na sua comunhão ali falando, pedindo a Deus orientação, buscando seguir na vontade dele, não, confie que o que ele tá fazendo na sua vida é melhor. Então, não vamos ser Maria vai com as outras, né?
Então, o título dessa mensagem, né, como tem em todas as nações. Eles queriam que todas as nações tinham, mas, inclusive, sem se importar o custo que aquilo teria. E Deus ali alertou. Não foi porque Deus não alertou, não. Então, tem muitas coisas que às vezes a gente pede, Deus alerta. Deus diz, olha, isso vai sair caro. Isso vai custar muito caro pra você. Mas, às vezes, a gente insiste. E aí, a gente depois fica lá com aquele peso, sofrendo. Por quê? Porque não ouviu quando Deus disse que não era pra ter aquilo. Então, a gente aprenda a ouvir, aprenda a confiar em Deus, que a decisão que Ele toma pra nossa vida é a melhor. Meu Deus, Romeu!